Fala, amigos! Nós vamos escutar aí a repercussão lá no Troca de Passes, né? Falando desse jogo do Vitória contra a equipe do Fortaleza. Vitória que se garante na Série A do Campeonato Brasileiro e tem aí um percentualzinho pequenininho de chance ainda de ir para a pré-Libertadores. Você vai escutar aí a reportagem completa. Não vou interromper você. Eu vou ter que ficar na tela quando mostrar os melhores momentos, inclusive por questão de direitos autorais. Mas você vai escutar aí tudo que eles falaram sobre o nosso Vitória, que permanece na Série A, com grandes possibilidades de chegar à Sul-Americana e um pouquinho de chance de chegar também na pré-Libertadores, com uma combinação muito assim, quase que impossível, mas matematicamente tem chance ainda. Então eu queria acompanhar com você, que você também deixe seu like, deixe o seu comentário também aí nas mensagens e se inscreva no nosso canal caso você não seja inscrito, tá certo? Vamos lá, na tela aí para você. Boa noite, Barreto, Alex, Saed, amigos. Bom, tivemos o encontro dos Leões, o Vitória contra o Fortaleza, e quem levou a melhor foi o Leão Baiano. Vitória por 2-0 com 2 gols de Alejandro para um Barradão lotado. Mais de 29 mil pessoas acompanharam esse jogo para opostos de tabela, né, Pedro Moreira? O Vitória que poderia, com a vitória, se livrar do rebaixamento contra o Fortaleza, que se vencesse ainda teria chances matemáticas de título, mas um grande jogo tivemos em Salvador, amigo. É isso, um abraço para os amigos ligados no Troca e uma vitória incontestável da equipe baiana, né? Desde os primeiros minutos merecendo, iniciando o jogo de maneira agressiva, conseguindo encontrar as principais oportunidades, conseguiu chegar ao primeiro gol muito cedo, com 8 minutos de jogo, uma jogada na movimentação, a movimentação interessante do Mosquito lá pelo lado esquerdo, cruzando essa bola na área. O Alejandro, agora artilheiro do Campeonato Brasileiro, junto com o Yuri Alberto, os dois com 13 gols, parecendo com muita liberdade dentro da pequena área para abrir o placar pro Vitória. A partir daí, a estratégia da equipe baiana foi marcar num bloco médio-baixo para tentar atrair a equipe do Fortaleza e tentar sair em contra-ataques. E conseguia com muita facilidade explorar em saídas, em transições muito rápidas, conseguia explorar essa velocidade nas costas dessa linha de marcação do Fortaleza. E, por outro lado, tinha muito mais posse de bola, chegou a ter 60%, 65% de posse de bola, mas que não conseguia finalizar na direção do gol. Não conseguia criar grandes chances, grandes oportunidades. A primeira finalização do Fortaleza na direção do gol só foi acontecer no segundo tempo já. E aí a equipe cearense acabou ficando muito refém de cruzamentos na área. Foram mais de 30 bolas levantadas na área, né? Justamente pela dificuldade. E o Vitória chega ao segundo gol nesse lance infortuito do João Ricardo, que é um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro, mas a bola, como é que o montinho artilheiro, né? Justamente a regularidade do gramado, a bola bate no gramado, vem na canela do João Ricardo e sobra para o Alejandro. E aí é muito mais, como eu disse na transmissão, né? Prefiro muito mais dar o mérito do Alejandro de estar ligado na jogada, conseguir se aproveitar ali do lance, do que exatamente uma falha do João Ricardo, porque foi um lance ali de azar. E aí, pro segundo tempo, o Vojvoda faz alterações, coloca o time mais pra frente, entra com o Caleb no lugar do Hércules, mais um meia, para tentar auxiliar o Pochettino na construção, na articulação, mas a verdade é que o Vitória o tempo todo esteve muito mais próximo do terceiro gol do que o Fortaleza de diminuir o placar. Claro que quando você entra com o meia no lugar de um volante, você fica ainda mais disposto, só que o Fortaleza, com a posse de bola, não conseguia criar, não conseguia chegar ao gol. O Vitória chegou a fazer o terceiro gol, que acabou sendo muito bem anulado nessa jogada, nessa bola levantada na área. A gente vai ver na repetição que o William Machado estava em posição irregular, ele volta dessa posição, acaba atrapalhando o Kusevich no lance, e aí depois tem a jogada do cabeceio, mas o gol foi bem anulado. Mais uma grande partida do Vitória, que merecidamente assegura sua permanência na Série A do Brasileirão. Um início de trajetória do Vitória, ainda teve essa defesaça do João Ricardo. Espetacular. É um dos principais goleiros desse Campeonato Brasileiro, mas uma permanência muito merecida do Vitória, que iniciou a sua trajetória nessa Série A com muitas dificuldades, até por conta também, acho que, de erros de gestão da própria diretoria do Vitória na formação do elenco, mas que depois, a partir da chegada do Carpini, conseguiu retomar, encontrar um novo rumo para o Vitória nessa Série A de Campeonato Brasileiro, e agora, com 2 rodadas de antecedência, assegura sua permanência na elite do futebol brasileiro. É isso, amigos. Portanto, o Vitória fazendo 2-0 em casa, ainda teve chance de um terceiro com o Alejandro, que parou na defesa do João Ricardo. Detalhe curioso, né? O Vitória esteve na zona do rebaixamento por 17 rodadas e agora, faltando 2, consegue se livrar de qualquer possibilidade do rebaixamento. Do outro lado, Fortaleza, 18 rodadas no G4, dessa vez
caindo para a 5ª colocação. Abraço, amigos. Bom programa para vocês. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Pedrão. Então vamos aproveitar, já que eles terminaram falando em chance de rebaixamento, porque o espião estatístico já me passou o serviço completaço aqui. Opa! Então temos remotas possibilidades de Vasco, muito remotas mesmo, 0,25%. Grêmio, 1,63%. Só para falar que tem, né, Álvaro? E Vitória, 1,74% de chegar à Libertadores, via fase pré-grupos. Sim. São combinações de resultados assim, né, pontos, muito né? difíceis de alcançar, mas elas ainda existem. Ainda existem resultados que levam até o Vasco para a Libertadores. Só que na prática o que a gente está vendo é o Bahia com mais de 80%, o Corinthians com quase 70% e o Cruzeiro com mais de 40%, né, brigando diretamente por essas vagas. Já com relação... Não, agora o que eu tenho aqui são números sobre os gols da rodada. O Fortaleza foi o único time que não marcou. Foi uma rodada bem prolífica, assim, em termos de gol. E foi, aliás, e foi um time azarado, né? o Fortaleza... Porque você viu o lance que o Tite vai recuar, pega bem na linha da pequena área, a bola, ela aqui. E aí mata o João Ricardo, que faz Foi o excelente uma- Campeonato Brasileiro. foi uma rodada muito prolífica. A rodada com mais gols no Campeonato Brasileiro. 36ª rodada, 36 gols. Os jogos Tudo- tensos, Tudo redondinho. o pessoal tá acertando bem. É que tá na prática, né? Tá bem praticado já. O pessoal está calibrando na pontaria, E ele, né? né? Artilheiro, Alejandro. Alejandro San? Ou Alejandro da Lady Gaga, né? Pode ser também. Barreto, eu te falei que pro Alex antes. Olha lá agora o lance, ó. Alejandro que alcança o Yuri Alberto. Olha aí, ó. Ai, que pecado, cara. Alcança o Yuri Alberto na artilharia do campeonato, né? Os dois agora têm 13 gols. Quer uma curiosidade sobre Alejandro e Yuri Alberto? A seleção brasileira sub-17 de 2017, que é a geração do Paulinho do Galo e do Vinícius Júnior do Real Madrid, foi campeã sul-americana com um atacante e o reserva desse atacante era o Alejandro. Quando chegou no Mundial, foi todo mundo, menos o Vinícius Júnior, que não foi liberado. Aí entrou o Elinho, que depois foi vendido pelo Bragantino, né? Agora que a gente viu. E o Alejandro saiu dessa seleção e quem entrou nessa seleção para ser reserva do atacante titular foi o Yuri Alberto. Então eles disputavam posição nessa seleção brasileira. E sabe quem é o atacante? Quem é esse atacante? Esse atacante que era o titular. Eu sei, mas foi porque incontestável. você falou antes, então não vale. então Eu vou roubar. Era o Lincoln. O Lincoln que jogou no Flamengo, revelado pelo Flamengo, e que Começou super bem, começou surgiu, super bem, mas que ficou marcado pela chance de empate desperdiçada na decisão contra o Liverpool. Saiu do Flamengo para ir pro Japão, né? Que inveja dessa memória, hein? Onde anda? Você pedir isso aí pra mim, pro Felipe Diniz, tá lascado. É, né? O HD nosso falha rapidinho. Pra mim também. O que você falou agora mesmo? Falha. Não, mas pelo menos o que me falaram aqui no ouvido eu guardei, a hora do intervalo. Estamos já com troca de passe. Deixa aí, amigão, seu comentário. O que você acha, qual o seu sentimento, o que você está sentindo aí, sendo torcedor do Esporte Clube Vitória, nesse domingo aí, encerrando essa rodada muito bem. O Vitória permanecendo na Série A do Brasileirão. Deixa aqui o que você achou, o que você está sentindo, beleza? Tamo junto.